Olá, boa tarde. O Gazeta Entrevista inicia agora mais uma edição. Complicada, né? Porque desde ontem circula nas redes sociais os comentários os mais variados a respeito da questão não resolvida entre o governo do estado do Acre e a Diocese de Rio Branco, no que se refere a um convênio que garantiria, né, a manutenção da colônia Souza Araújo. Você que ainda não conhece essa expressão colônia Souza Araújo, é uma expressão estranha para você? Eu vou lembrar que a colônia Souza Araújo já tem uma história. Aliás, a história da colônia Souza Araújo se mistura com a história recente do estado do Acre, não é? Porque lá foram acomodadas as pessoas, foram levadas as pessoas atingidas pela hanseníase. E a luta pela emancipação dessas pessoas é uma luta que o Acre tem muito a dizer para o Brasil. Porque o trabalho do Bacurau foi um trabalho que foi referência para todo o país. E isso agitou muito a relação com os movimentos sociais em várias regiões. O Morran é uma referência. O trabalho da Igreja Católica nesse aspecto foi importante. A relação com ONGs italianas. Enfim, foi uma situação, um momento muito importante e que expôs, né, a dívida que o Estado brasileiro teve com a comunidade dos atingidos pela hanseníase. Houve aí, pela legislação, a tentativa de fazer alguns ajustes. E aqui no Acre, a colônia Souza Araújo ampara essas pessoas. Vamos lembrar que são pessoas pobres, não são pessoas ricas. A hanseníase não atinge pessoas ricas. É doença de pobre, de miserável. E a colônia Souza Araújo ampara, são 20 pessoas que estão internadas lá. E a informação que eu tenho é de que aproximadamente outras 20 frequentam lá a colônia Souza Araújo, tem como referência, vão lá merendar de vez em quando, conversar, tomar um remédio, enfim. É uma referência para outras 20 pessoas, então ali por volta de 40 pessoas precisam daquele espaço. E o governo do estado do Acre, desde dezembro do ano passado, não consegue fechar um acordo, chegar a um termo comum em torno de um convênio para poder fazer a manutenção daquele espaço. E aí ontem a própria diocese fechou as portas, soltou um comunicado dizendo que não vai mais fazer o convênio com o governo do estado do Acre. Aí é uma situação estranha, porque a diocese também disse que não vai se pronunciar com a imprensa. E também uma outra situação, o Conselho da Pessoa Idosa, de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, a presidente em exercício é ligada à Secretaria de Estado de Saúde. A OAB que ainda se pronunciou através do departamento lá da Comissão de Direitos Humanos. Bom, é preciso chegar a um termo. Porque nesse imprensado aí, e na falta de uma decisão política, eu estou falando política, não estou falando nem jurídica e nem administrativa. Na falta de uma decisão política, quem perde, quem fica mais vulnerável são essas pessoas que dependem da colônia Souza Araújo para viver. Complicada a situação. Olha, nos 2 primeiros blocos de hoje, nós conversamos ontem com a vice-presidente da AMAC, a prefeita Fernanda Hassen, e hoje nós vamos conversar com o prefeito da segunda maior cidade do estado do Acre. Aliás, era uma conversa que o Gazeta Entrevista estava devendo, né? Zequinha Lima. Vamos dividir a tela com ele? Prefeito, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Gazeta Entrevista. Boa tarde, Tam. Boa tarde a todos os telespectadores aí do Gazeta Entrevista. Meu irmão, para mim é um prazer enorme. É uma honra estar podendo aqui ter a oportunidade de conversar contigo, tá?
parabenizar pelo teu trabalho que tu realiza. A cidade, o Juruá inteiro te conhece aqui pelas entrevistas que você faz aí Ah, na que Gazeta. bom, Pô, você tá de parabéns, meu amigo. Eu que sempre bom. sonhei que um dia eu pudesse estar aqui conversando contigo, Ah, rapaz. deixa Olha. de manha. Ô, Zequinha, eu queria saber de você o seguinte: a tua atuação aí, eu sinceramente, a primeira vez que eu estou conversando com você, depois que você se elegeu, eu jamais pensava que fosse fazer uma entrevista com você, sendo um dos quadros. Você está no Progressistas agora? Isso. Do Progressista. Eu queria saber de você o seguinte: mudou alguma coisa, Zequinha? Você fazer parte de um partido que era muito diferente da tua história de militância, o que isso trouxe de consequência para tua rotina, o teu dia a dia aí? Rapaz, Itaã, eu tenho uma história dentro da Frente Popular, especificamente militando dentro do PCdoB. Então, a gente tem uma história de vida. Ali foi uma escola para mim. Não é porque eu saí de um partido político e migrei para um outro partido que as minhas ideias vão mudar. De maneira nenhuma. Eu permaneço com as minhas ideias, com as minhas convicções e tento botar em prática onde eu esteja. Graças a Deus o Progressista abriu as portas para mim. Eu estou aqui desde 2015, não me arrependo de ter feito isso. Continuo com as minhas amizades de onde eu saí, construí outras amizades e o Progressista me deu uma oportunidade de disputar uma eleição aqui na minha cidade natal. Então, eu sou muito grato a isso e grato aos eleitores que reconheceram que eu tinha condições de dirigir o destino dessa cidade. Então, estou muito orgulhoso disso, estou muito orgulhoso de ser cruzeirense, estou orgulhoso de estar hoje à frente da prefeitura e poder trabalhar para as pessoas. Ô Zequinha, eu queria que você, diante de um cenário que você herdou, e que você agora está com a responsabilidade de conduzir a política pública aí, eu queria saber de você o seguinte: à exceção das questões de saúde, que nós vamos tratar daqui a pouco, quando você assumiu a prefeitura, quais foram os principais problemas, gargalos que você precisou resolver de forma urgente e o que você está formulando de maneira estrutural? Eu estou perguntando isso me lembrando de uma manchete que eu li recentemente, de que Cruzeiro do Sul estaria pagando o melhor salário para professor. Isso aí é algo que eu queria confirmar com você, se é isso mesmo, e por que você decidiu isso. Deixa eu te falar. Quando a gente ganhou a eleição, a gente tinha aí 45 dias para posse, né? O que é que nós fizemos? Fizemos um processo de transição muito acelerado. E aqui eu quero destacar o papel do meu vice-prefeito, que foi quem coordenou esse processo de transição. No processo de transição, nós já planejamos os 100 primeiros dias de mandato, com aquilo que a gente pensava em fazer em 100 dias. Só que a gente também não se preparou e nem se organizou para enfrentar 4 enchentes nesse período de 100 dias, sendo uma delas a maior da história de Cruzeiro do Sul. Então, o nosso maior desafio, quando nós enfrentamos, foi enfrentar a enchente no meio de uma pandemia, que é um outro problema grave, e uma pandemia que estava no auge. Então, assim, não foi fácil. E aí teve que ter muito planejamento, teve que ter muita disposição, teve que ter muita entrega dos nossos servidores, da nossa equipe. E, graças a Deus, a gente conseguiu vencer a enchente, nós conseguimos vencer a pandemia. Hoje nós fizemos um ato aqui em Cruzeiro do Sul, que foi de transferência das atividades que eram feitas no posto referência da Covid aqui em Cruzeiro do Sul, denominado Posto Mão Amiga, e transferindo isso, diminuindo muitos casos de Covid. Mas não foi fácil você enfrentar uma enchente. E, graças a Deus, nós tivemos o reconhecimento, inclusive, do chefe da Defesa Civil Nacional, porque você enfrentar aquela enchente com mais de 30 mil pessoas desabrigadas, com cerca de 700 pessoas alojadas no meio de uma pandemia, mas nós conseguimos fazer o dever de casa. A gente conseguiu isolar, a gente fez abrigos diferentes de todos os outros. Os abrigos, nós tínhamos 26 abrigos em Cruzeiro do Sul, que eram exatamente nas escolas, cada sala de aula bem, se sentiram em casa, que às vezes as crianças não queriam nem sair de lá. A gente fez um trabalho
de Covid, de prevenção, ou seja, à medida que as pessoas iam entrando nas escolas para o seu abrigo, era feito testes rápidos para saber quem estava com Covid, quem não estava era levado para um isolamento em uma outra escola. Então, foi um trabalho a muitas mãos, envolvendo inclusive os órgãos de fiscalização, Ministério Público, governo do Estado. Em relação aos professores, cara, eu me encho de alegria quando a gente consegue aqui. Eu sou professor, cara, o Henrique é professor. Nós temos um Fundeb que aumentou. Cruzeiro do Sul era um dos piores salários de professor do Acre quando nós assumimos em 1º de janeiro. Era uma vergonha. Cruzeiro do Sul pagava para um professor provisório de 30 horas R$ 1.200, com a mesma carga horária de um professor efetivo. Era uma injustiça muito grande. Eu me sentia injustiçado com isso. As pessoas tinham vergonha de trabalhar no município. Um dos melhores profissionais que nós tínhamos aqui, nós perdemos para o concurso do Estado. Muita gente pediu demissão da prefeitura para ir para o Estado. E todas as databases que eu tinha a oportunidade de participar, sempre uma das pautas era equiparação. E graças a Deus, fruto de muito planejamento que nós fizemos, de muito controle, nós conseguimos transformar o salário do professor de Cruzeiro do Sul, o melhor salário do professor do Acre, ultrapassando, inclusive, o salário do professor do Estado. Hoje, quanto ganha um professor em Cruzeiro do Sul? Olha, o professor provisório, ele ganhava R$ 1.200 com uma carga horária de 30 horas. Com o que nós fizemos, ele vai ganhar R$ 2.700, com um abono de R$ 1.000. E nós tínhamos feito um seletivo, simplificado, onde ali nós já tínhamos tomado a decisão de elevar para 1.700 o piso. O professor do quadro efetivo, ele saiu de 1.900 com mais um abono, um auxílio alimentação. Tudo isso, pagamento retroativo a maio. Ou seja, cada professor da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, ele vai receber a mais, daqui até o final do ano, R$ 8.000. Olha, isso aí realmente é algo que é incomum. O prefeito, nós vamos fazer um intervalo agora e eu queria voltar, continuando falando um pouco sobre educação, porque eu, conversando com alguns amigos e alguns diretores, alguns professores aqui, eles reforçam a desconfiança que eu tinha de que das áreas da gestão pública, a educação nesse período de pandemia a área da gestão mais complicada, não é uma exclusividade do Acre, é o país, né? Eu queria saber do senhor a respeito da atuação da Secretaria Nacional de Educação, que existe uma estrutura no Ministério da Educação que dá a liga de um sistema educacional para garantir o mínimo para que os estudantes brasileiros tenham uma base mínima. Eu queria saber do senhor a respeito do trabalho do Ministério aí chegando na ponta em Cruzeiro do Sul, que avaliação que o senhor faz a respeito disso. Nós vamos fazer um breve intervalo agora, vamos continuar a conversa com o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.